Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Hoje, dia 26 de março, nós estamos celebrando o quarto domingo da Quaresma. E o evangelho deste domingo é João, capítulo 9, versículo 1 a 41. João, capítulo 9, versículo 1 a 41. Nesse texto, Jesus cura um cego de nascença, que depois reconhece e professa a fé de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Por que esse texto é colocado neste quarto domingo da Quaresma? Pois muito bem, a Quaresma quer ser esse tempo de penitência, jejum e oração, quer ser esse tempo no qual a gente reveja a nossa vida, reveja a nossa conduta, reveja a nossa história para percebermos aquilo que há de infidelidade em nós em relação ao Evangelho. E talvez nós podemos até pensar que de repente a gente conheça Jesus, que a gente enxergue a Jesus, que a gente saiba quem é Jesus na nossa vida e de repente nós nos damos conta que estamos cegos. Inclusive, o texto do Evangelho vai fazer esse jogo entre o cego de nascença que passa a enxergar a Jesus e aqueles que sempre enxergavam, que são as lideranças judaicas, que insistem em permanecer na cegueira. Por quê? Porque não reconhecem a Jesus como Messias. Na literatura bíblica, a cegueira, a escuridão, é o símbolo da falta de fé. No caso do Evangelho, o cego é todo aquele que não crê em Jesus, aquele que não enxerga Jesus como a luz do mundo, como Messias, como Salvador. Portanto, há muitas pessoas que enxergam muito bem com os olhos físicos, mas os seus olhos espirituais estão cegos, estão fechados, porque não confessam a Jesus como Salvador das suas vidas, como Senhor e Messias. Então, grande lição desse Evangelho é este. Jesus, ele cura o cego. Então Jesus, ele deseja retirar nesse período da Quaresma a nossa cegueira. Ele quer fazer com que a gente enxergue de fato quem ele é. E é interessante fazer um paralelo, por exemplo, com Marcos, Mateus e Lucas, porque todos esses três evangelhos, ao narrar Jesus subindo, fazendo a sua viagem para Jerusalém para lá morrer, os três evangelhos colocam curas de cegos, tanto no início quanto no final do caminho. Como que querendo dizer que é na medida em que a gente caminha com Jesus, na medida em que a gente vive com Jesus, a gente vai perdendo a nossa cegueira dele. Na medida em que a gente convive com Jesus, as escamas dos nossos olhos vão caindo e nós vamos descobrindo de fato quem é Jesus, quem é o Messias. Pois muito bem, de repente nós precisamos entrar mais profundamente nesse caminho e nesse segmento a Jesus de Nazaré. Porque de repente a gente não saiba quem ele é. De repente a gente não conheça de fato. A gente pode ter nascido na tradição católica ou numa outra tradição cristã e simplesmente vivencia aquelas práticas religiosas por tradição, sem responsabilidade nenhuma de aprofundamento da fé, sem compromisso de amor com os irmãos, sem algum compromisso pastoral. E já passou o tempo de nós vivermos uma religião por tradição. Agora nós precisamos viver uma religião por convicção. Eu preciso saber quem é Jesus, conhecer quem é Jesus, ter uma experiência pessoal com Jesus, amá-lo, segui-lo, servi-lo através do serviço aos irmãos. Então vamos pedir a Jesus, Ele que é a luz do mundo, que Ele cure a nossa cegueira, que Ele tire a nossa cegueira, que Ele de fato nos faça enxergar quem Ele é, nos deixemos tocar por Ele, ser curados por Ele, para enxergar a vida com novo olhar, com novos olhos, enxergá-lo com novos olhos para poder seguir e amá-lo, enxergar os irmãos e irmãs com novos olhos, com novos olhares, para amá-los, compreendê-los, perdoá-los e servi-los. Oremos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultante fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para evangelizar, e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.